Deus me deu uma ordem muito difícil: casar-me com uma prostituta e amá-la, mesmo que ela fosse infiel a mim. Por que ele me pediu algo assim? Olá, meu nome é Oséias e esta é a minha surpreendente história. Deus me chamou para ser profeta em uma época em que Israel se afastou dele, adorando deuses falsos. Minha vida pessoal se tornou uma representação dolorosa da relação de Deus com seu povo. Deus me disse para me casar com Gomer, uma mulher infiel que vivia vendendo seu corpo, para que meu casamento refletisse a infidelidade de Israel com Deus. Mesmo que Gomer me tenha traído e me deixado várias vezes para ir com outros homens, Deus me pediu para buscá-la e trazê-la de volta para casa. Com isso, ele queria me mostrar e mostrar a todo Israel que seu amor é inabalável e que, apesar do pecado da traição, Deus está sempre disposto a perdoar e restaurar aqueles que se arrependem e voltam a ele. Através da minha vida e das minhas palavras, Deus mostrou que, embora o julgamento seja certo para aqueles que se afastam dele, sua misericórdia e amor estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem. Convido você a ficar até o final para saber mais sobre minha história e aprender lições importantes que o ajudarão em seu crescimento espiritual. Sou Oséias e nasci no reino do norte de Israel, uma terra próspera, mas espiritualmente perdida. Naso povo esse afasta de Deus, adorando ídolos e seguindo costumes pagãos que so truxaram confuso e sofrimento para nos anaqueo. Foi no meio dessa escuridão que Deus me chamou para ser seu profeta. Lembro-me claramente do dia em que ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Eu estava caminhando pelos campos de Samaria, admirando a beleza da criação, quando uma presença poderosa me envolveu. Deus me deu uma missão que mudaria minha vida para sempre. Vai e case-se com uma prostituta, ele disse. No começo, não entendia por que Deus me pedia algo tão estranho. Com o tempo, compreendi que meu casamento seria um símbolo do amor de Deus por Israel e da infidelidade do povo. Deus queria que, através do meu relacionamento com Gomer, todos vissem a profundidade do seu amor e seu desejo de perdoar, apesar das traições repetidas. Gomer era conhecida em nossa comunidade por sua vida desregrada. Apesar dessa dura realidade, aceitei a vontade de Deus e me casei com ela, embora, como era de se esperar, todos ao nosso redor murmurassem sobre mim e me julgassem por aquela decisão. Desde o início, nosso casamento foi difícil. Gomer, apesar de mostrar-me algum carinho, continuava a buscar prazeres passageiros em sua antiga vida, abandonando continuamente o lar que tentávamos construir. Tivemos 3 filhos, e cada um deles recebeu um nome com um significado doloroso. Nosso primeiro filho, Jezeel, era um lembrete do julgamento que Deus traria sobre a casa de Jeú pela violência no vale de Jezeel. Nossa filha, Loruama, cujo nome significa não amada, simbolizava que Deus retirava sua compaixão de Israel. E nosso terceiro filho, Loami, que significa não é meu povo, foi o sinal mais forte de todos. Israel não era mais reconhecido como povo de Deus por causa de sua infidelidade. Apesar de tudo, nunca deixei de amar Gomer. Cada dia era um desafio, mas também uma oportunidade de mostrar a ela o mesmo amor e fidelidade que Deus tem por Israel. Não foi fácil, e muitas vezes meu amor não foi correspondido, mas assim é o amor de Deus, que persiste até pelos mais perdidos. Naquela época, Israel enfrentava grandes desafios. Estávamos sob ameaça de invasões, nossos líderes eram corruptos, e o povo havia deixado de adorar o verdadeiro Deus, construindo altares para falsos deuses. Essa traição só trouxe caos e dor. Como profeta, minha tarefa era lembrá-los do caminho certo. Minha vida e meu casamento refletiam essa luta. Cada ato de perdão a Gomer era uma mensagem do amor e da misericórdia de Deus por seu povo. Cada lágrima e cada tentativa de reconciliação era um chamado para que Israel voltasse ao seu Deus. No final, embora minha história esteja cheia de dor, também é uma prova do amor incondicional de Deus. Ele me ensinou que a verdadeira fidelidade não depende do que recebemos em troca, mas da decisão de amar sem condições. Meu casamento com Gomer foi um desafio desde o início. Ela não era uma esposa comum. Sua reputação de levar uma vida desregrada e tomar decisões questionáveis já era conhecida por todos. Mesmo assim, Deus me escolheu, a mim, Oséias, para mostrar a Israel seu amor através do meu relacionamento com ela. Viver com minha esposa, Gomer, não foi fácil. Muitas vezes, ela desaparecia por dias, deixando-me sozinho com nossos filhos. A incerteza e a traição se tornaram parte da minha vida diária. No entanto, toda vez que ela voltava, ferida e perdida, eu a recebia com amor e perdão, tentando mostrar-lhe a mesma graça que Deus oferece ao seu povo. Foi um ciclo doloroso, mas também um reflexo do amor persistente e incondicional de Deus. Naquela época,
A corrupção de nossos líderes havia enfraquecido Israel e a idolatria havia afastado o povo da proteção de Deus. Cada dia era uma luta para manter a fé e a esperança no meio do caos. Meu casamento com Gomer representava essa luta, uma batalha constante pela redenção e fidelidade. Quero que você reflita sobre os relacionamentos em sua vida. Você já experimentou traição ou dor em alguma área? Onde você pode demonstrar amor e perdão, mesmo quando é difícil? Minha história com Gomer nos ensina que o amor verdadeiro não depende das circunstâncias, mas da decisão de amar sem condições. Assim como Deus nunca abandonou Israel, eu convido a não desistir de seus relacionamentos, buscando sempre a reconciliação e o amor genuíno. Houve um momento que pôs à prova meu amor e minha fé como nunca antes. Apesar de todo o amor e esforço que dediquei, Gomer decidiu nos abandonar definitivamente. Ela se foi, deixando-me sozinho com nossos 3 filhos e com uma dor imensa no coração. Naquela época, vivíamos em uma sociedade em decadência, onde as pessoas ofereciam sacrifícios a Baal todos os dias, buscando em deuses falsos o que poderiam ter encontrado em Jeová. Nossos líderes, tanto políticos quanto religiosos, estavam corrompidos, e o povo sofria as consequências de sua infidelidade. Logo, descobri que Gomer havia caído na escravidão devido à sua vida desregrada. Essa notícia foi como um golpe no coração. A mulher que eu havia amado e perdoado tantas vezes estava agora perdida, presa em um ciclo de autodestruição. Foi então que Deus me falou novamente e me pediu para fazer algo que parecia impossível: comprar Gomer de volta por um preço alto e resgatá-la. Ele me chamou para demonstrar um amor que ia além de qualquer traição, um amor que refletia a infinita graça de Deus. Com 15 peças de prata e um pouco de cevada, fui ao mercado de escravos. Essa jornada foi difícil para mim. Imaginar Gomer, uma mulher que havia sido livre e amada, agora acorrentada, me partia o coração. Mas eu sabia que devia obedecer a Deus e mostrar a Israel o que era o verdadeiro amor e redenção. Paguei o preço e a levei de volta para casa. No caminho de volta, prometi a Gomer que, apesar de tudo, eu continuaria a amá-la e cuidar dela. Pedi a ela que fosse fiel, não apenas como minha esposa, mas também como um símbolo de como Israel deveria voltar ao seu Deus. Esse ato não apenas curou nosso relacionamento, mas também foi uma mensagem para todo Israel sobre o amor e a graça de Deus, sempre disposto a perdoar e restaurar seu povo. Minha decisão de resgatar Gomer foi um farol de esperança para muitos. Mostrou que, mesmo tendo caído na idolatria e infidelidade, Deus está sempre disposto a nos perdoar e nos acolher novamente. Convido você a refletir sobre as áreas de sua vida onde se sente preso ou perdido, onde você precisa de redenção e amor incondicional. Minha história demonstra que, não importa quão longe tenhamos caído, sempre há esperança de restauração. O amor e o perdão podem transformar as situações mais difíceis. Se você encontrar em seu coração a capacidade de perdoar e amar, poderá descobrir que a redenção está mais perto do que imagina. Depois de resgatar Gomer, Deus me levou a uma nova etapa em minha missão. Eu não devia apenas ser um exemplo vivo do amor e da fidelidade de Deus, mas também anunciar seus avisos a Israel, o que trouxe muitos desafios emocionais. Israel estava completamente imerso na idolatria. Altares para Baal eram erguidos por toda parte, enquanto a verdadeira adoração a Jeová era esquecida. O povo realizava sacrifícios e rituais sem verdadeiro arrependimento, e seus corações estavam muito longe de Deus. Além disso, a corrupção política era evidente. Os reis buscavam seu próprio benefício e se aliavam a nações pagãs, levando Israel por um caminho de decadência e sofrimento. No meio de toda essa desordem, Deus me deu mensagens claras para o povo. Minhas palavras não eram fáceis de aceitar e muitas vezes foram rejeitadas com hostilidade. Alertei sobre a destruição que se aproximava se eles não se arrependessem de suas más ações. Comparei Israel a uma esposa infiel que havia traído seu marido e, por isso, merecia ser castigada. No entanto, também levei uma mensagem de esperança, prometendo que, se o povo voltasse para Deus, ele os receberia de braços abertos. Um dos momentos mais difíceis foi quando anunciei a destruição de Samaria, a capital do Reino do Norte. Samaria representava a corrupção e a infidelidade de Israel. Alertei que a cidade seria destruída e seu povo levado ao exílio. Essas palavras encheram muitos de temor, mas eram um chamado urgente ao arrependimento. Eu não apenas denunciei a idolatria e a corrupção, mas também falei do amor e da misericórdia que Deus desejava. Deus não queria sacrifícios vazios, muito menos rituais sem sentido, mas corações arrependidos e dispostos a segui-lo de verdade. Eu repetia frequentemente estas palavras do Senhor: misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos.
Essa mensagem tocou o coração de alguns e os levou a reconsiderar seus caminhos, buscando um relacionamento sincero com nosso Criador. Embora meus avisos fossem severos na maioria das vezes, também anunciei a promessa de restauração. Falei de um futuro em que Israel seria curado e floresceria novamente, como um campo após a chuva. Essa mensagem de esperança era essencial, lembrando ao povo que, apesar de seus erros, Deus não os havia abandonado. Quero que você pense em sua vida. Existem áreas onde você se afastou de seus valores ou princípios. Você está tomando decisões que sabe que o estão afastando do que é certo? Minha história e os avisos que dei a Israel são um chamado para todos nós refletirmos sobre nossas ações e voltarmos ao caminho certo. Não espere que as consequências o alcancem. Busque a reconciliação e o arrependimento agora. Encontre nisso a esperança e a restauração que Deus está sempre disposto a oferecer. Depois de anos alertando e chamando ao arrependimento, Deus me permitiu ver um raio de esperança e restauração para Israel. Minha vida e minha missão sempre refletiram o amor fiel de Deus por um povo infiel, e agora chegava o momento de compartilhar a mensagem mais reconfortante, a promessa de uma nova vida. Apesar de toda a corrupção e idolatria em Israel, Deus nunca deixou de nos amar. Como um marido que continua esperando por sua esposa infiel, Deus aguardava pacientemente que seu povo retornasse a Ele. Essa promessa de restauração chegou quando tudo parecia perdido. Minhas mensagens começaram a se concentrar mais na misericórdia e no amor de Deus, deixando claro que, embora o julgamento viesse, também havia uma oportunidade para a redenção. Deus me mostrou que chegaria um tempo em que Israel se arrependeria de coração e voltaria a buscar a Deus com sinceridade. Nesse momento, Deus os curaria e restauraria seu favor sobre eles. Comparei essa restauração com o florescimento da natureza, como lírios que brotam em raízes profundas que simbolizam estabilidade e crescimento. Eu serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedros do Líbano, eu disse a eles. Era uma mensagem de esperança em meio à crise, uma promessa de que o amor de Deus triunfaria sobre o julgamento. A ameaça da Síria era real, e as alianças com nações pagãs só pioravam as coisas. No entanto, minha mensagem de restauração oferecia a alívio. Eu falava de um tempo em que Israel deixaria de confiar em suas próprias forças ou em pactos corruptos e confiaria completamente em Deus. Eles não confiarão mais nos cavalos do Egito nem farão alianças com a Assíria. Porque eu serei seu protetor e provedor, dizia o Senhor. Alguns zombaram de minhas palavras, pensando que era impossível uma restauração depois de tanta desobediência. Mas outros começaram a despertar, perceber sua realidade e desejar voltar a um relacionamento sincero com Deus. Esses corações arrependidos foram os primeiros frutos da promessa de restauração, uma prova de que o amor de Deus podia superar qualquer pecado. Meu casamento com Gomer também se tornou um símbolo dessa promessa. Apesar de sua infidelidade e das muitas feridas, nosso amor persistente e a redenção de nosso relacionamento eram um reflexo do amor de Deus. Cada ato de perdão e reconciliação em nosso casamento era uma declaração viva da fidelidade de Deus a Israel. Convido você a refletir sobre a promessa de restauração em sua vida. Você sente que falhou e acha que não há como voltar atrás? Minha história é uma prova de que sempre há esperança. O amor e a graça de Deus são infinitos, e não importa o quão longe você tenha se desviado, sempre pode voltar. A restauração é possível, e Deus pode fazer florescer paz e prosperidade novamente em sua vida. Através da minha história, espero que você encontre inspiração para buscar a reconciliação e a renovação. Confie que o amor de Deus pode curar qualquer ferida e restaurar qualquer relacionamento. Pois em sua promessa de restauração, encontramos não apenas um futuro melhor, mas também a força para viver com esperança e amor incondicional. Meu nome é Oséias e esta foi minha surpreendente história. Agora que estou chegando ao final da minha vida, olho para trás e reflito sobre os anos que vivi e o propósito que Deus me deu. Minha vida foi como uma parábola que procurava refletir da maneira mais real possível o amor de Deus e a infidelidade de Israel. Através do meu casamento com Gomer, minhas profecias e a promessa de restauração, aprendi 3 lições-chave que quero compartilhar com você. A primeira lição é sobre o amor incondicional. Meu relacionamento com Gomer foi uma demonstração do amor fiel e persistente que Deus tem por seu povo. Apesar das traições e da dor, nunca deixei de amá-la nem de perdoá-la. Da mesma forma, Deus nunca deixa de nos amar nem de nos buscar, não importa o quão longe tenhamos ido. Nos momentos mais difíceis, podemos encontrar consolo sabendo que o amor nunca se esgota e que ele está sempre disposto a nos receber de volta. Essa lição nos convida a amar os outros com a mesma graça e misericórdia, refletindo o amor de Deus em nossa própria vida.
A segunda lição é a importância do arrependimento e da reconciliação. Ao longo de minhas profecias, Deus me mostrou que o verdadeiro arrependimento não é apenas sentir remorso, mas mudar de coração e de caminho. Israel precisava voltar para Deus, abandonar seus ídolos e se afastar de sua maldade. Nós também devemos examinar nossas vidas, ver em quais áreas falhamos e dar passos concretos em direção à reconciliação com Deus. O arrependimento sincero abre a porta para a restauração e nos permite experimentar a vida plena que Deus tem para nós. A terceira lição é a esperança na restauração. Apesar dos julgamentos e advertências, sempre houve uma promessa de restauração para Israel. Deus nunca abandonou seu povo e sempre esteve disposto a curar e renovar. Essa esperança nos lembra que, não importa o quão quebradas estejam nossas vidas, sempre há um caminho de volta. Deus pode pegar as partes quebradas do nosso passado e criar algo novo e belo. Essa lição nos encoraja a manter a esperança e acreditar que Deus está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando a situação parece difícil. Minha história está escrita no livro de Oséias, no Antigo Testamento. Desde o primeiro capítulo, onde Deus me chama para me casar com Gomer, até os últimos versículos que prometem a restauração de Israel, minha vida é um testemunho da fidelidade e do amor inabalável de Deus. Se você quiser saber mais sobre essa história, convido você a ler o livro de Oséias e refletir sobre as lições que ele contém. Em conclusão, minha vida e minha missão foram uma demonstração do amor de Deus, da necessidade de arrependimento e da esperança na restauração. Eu o encorajo a aplicar essas lições em sua vida. Ame sem condições, arrependa-se de coração e mantenha a esperança na promessa de restauração de Deus. Ao fazer isso, você encontrará não apenas paz e propósito, mas também será um reflexo vivo do amor e da graça do nosso Criador. Agora, convido você a tocar na tela o vídeo recomendado para descobrir a incrível história de Jó, um homem cuja fé foi testada de uma maneira inimaginável. Acompanhe Jó em sua jornada de sofrimento, paciência e restauração, e aprenda como sua história continua sendo uma fonte de inspiração e força. Não perca!